Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Médicos terão que seguir novas regras em publicações nas redes sociais. A apreensão de drogas sintéticas com visitantes em presídios de São Paulo cresce mais de 600%. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. O Conselho Federal de Medicina anunciou nesta terça-feira novas regras para as publicações médicas nas redes sociais. A gente fala com a Virgínia Nalon sobre isso. Virgínia, boa noite para você. Quais são as principais mudanças? Celso, boa noite para você. Entre as novidades, agora os médicos podem divulgar os trabalhos nas redes sociais, inclusive usando as imagens, como, por exemplo, fotos de antes e depois dos procedimentos, desde que tenham permissão do paciente para isso. O profissional precisa respeitar sempre as leis de uso de imagem. Agora, o que não pode é desaconselhar a vacinação, garantir resultados aos pacientes e vender qualquer tipo de medicamento. As novidades foram anunciadas durante um evento aqui em Belo Horizonte. A resolução será publicada nesta quarta-feira e as clínicas médicas terão até o dia 11 de março do ano que vem para seguir essas novas regras. Salce. Obrigada, Virgínia, pelas informações. O acesso à saúde é um dos direitos assegurados na Constituição brasileira. Mas o país vive um problema na distribuição de médicos. Hoje, há mais de 500 mil de profissionais da área, mas a maioria deles está concentrada onde vive uma menor parcela da população. A espera por atendimento médico no Brasil pode ser também uma questão matemática. É o que aponta o levantamento da Associação Médica Brasileira em parceria com a Faculdade de Medicina da USP. Os dados mostram um desequilíbrio na distribuição de profissionais pelo país. O Brasil tem um número de médicos igual a país do primeiro mundo. Portanto, nós podemos dizer que nós estamos bem servidos de médicos. Esta é a nossa realidade? Não, não é. O Brasil tem pouco mais de 545 mil médicos para um total de 203 milhões de habitantes, o que dá quase 2,7 profissionais de medicina para cada 1.000 brasileiros. Números parecidos com os de países como Estados Unidos, Canadá e Japão, mas bem abaixo da Espanha, por exemplo. Duas regiões do Brasil têm menos médicos por 1.000 habitantes do que a média nacional. O Norte com 1,65 e o Nordeste com 2,09. A conclusão da pesquisa é de que 62% dos médicos estão concentrados onde moram menos de 30% da população brasileira. E esse desequilíbrio passa também pela formação profissional. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais têm juntos mais de 60% das vagas de residência médica do país. O resultado mostra também uma desproporção na quantidade de especialistas. Segundo a pesquisa, o Distrito Federal, por exemplo, tem 6 vezes mais cirurgiões do que o Pará. O Rio de Janeiro concentra 5 vezes mais anestesistas do que o Maranhão. Com isso, há dificuldade hoje de muitos gestores contratarem especialistas, inclusive para reduzir as filas de atendimento, os tempos de espera no SUS. Além de diminuir a desigualdade do acesso à saúde, o desafio é melhorar a formação dos futuros médicos. Uma política de fixação e de permanência dos médicos é muito importante. O Supremo Tribunal Federal aprovou a liberação de empréstimos consignados para beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada do INSS. O crédito consignado é aquele concedido pelas instituições financeiras com desconto automático das parcelas na folha de pagamento do salário ou do benefício. A medida permite que as famílias comprometam até 35% do total recebido para pagar o empréstimo. O prazo para a quitação é de 7 anos. A Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo registrou aumento nas apreensões de drogas com visitantes em presídios do estado. Agora a gente conversa com a Caterina Schutt. Caterina, boa noite. E de quanto foi essa alta, hein? Oi, Salce, muito boa noite para você e também para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record.
Olha, um aumento de 36% nos 6 primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Só para a gente ter uma ideia, o total de pessoas detidas por estarem portando entorpecentes chegou a 589. O que mais chama atenção é o crescimento das apreensões de drogas sintéticas. A alta supera os 600%. Foram 383 casos registrados de janeiro a julho de 2023, contra 52 no mesmo período de 2022. E olha, de acordo com a secretaria, esse aumento é explicado porque esse tipo de droga pode ser borrifada em papel e tem aí maior facilidade para a entrada. A secretaria também explica que os números são resultados do reforço no aparato de segurança e na capacitação dos agentes. Eu volto com você, Salsi. Obrigada, Caterina. O governo do Amazonas decretou emergência ambiental em municípios do estado por causa da estiagem. A seca já causou milhares de focos de incêndio na região. O decreto vale para cidades do sul do Amazonas e municípios da região metropolitana de Manaus. O governo também anunciou medidas para minimizar os prejuízos na agricultura familiar. Eu estou baixando um decreto para a renegociação de dívidas para aqueles municípios em estado de emergência em que os produtores, os pequenos empresários que terão prejuízos com a estiagem, possam renegociar suas dívidas com flexibilização, por exemplo, daqueles que têm parcelas em atraso. No total, serão 100 milhões de reais destinados à Operação Estiagem. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, só nos 11 primeiros dias de setembro foram quase 4.000 focos de incêndio no estado. E na Líbia, pelo menos 5.300 pessoas morreram após fortes chuvas atingirem a parte leste do país. Mais de 10.000 ainda estão desaparecidos. Imagens de satélites mostram como a região ficou após a passagem da tempestade no último domingo. Um quarto da cidade de Derna foi devastado após o rompimento de 2 barragens. E o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol virou réu pelo beijo sem consentimento que deu numa jogadora na final da Copa do Mundo Feminina. Luiz Rubiales também foi convocado para depor à justiça. O juiz que apura o caso aceitou a denúncia pelos supostos crimes de agressão e coerção sexual contra a atleta Jane Hermoso. E este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se, tchau.